Olá, meninos e meninas. Você já parou para pensar de onde vem a ideia que a criança deve se desenvolver naturalmente? Simplesmente deixa ele, vai dar tudo certo. Essa crença está em praticamente toda escola moderna, pública ou privada, no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Você provavelmente também talvez pensa assim. É bastante comum. O curioso é que ela não nasceu de pesquisas pedagógicas, nem de evidências científicas. Essa ideia que a criança deixa ele vai aprender da forma dele, ela nasceu de uma visão romântica e quase religiosa da natureza humana lá no final do século XVIII, que é quando surge o romanticismo, e lembra que o romanticismo foi uma reação ao racionalismo do iluminismo do século antes, no século XVII. Enquanto o iluminismo, com pensadores talvez como lá Voltaire, o próprio Immanuel Kant, John Locke, o Isaac Newton, de certa forma, acreditava na razão, na ordem e no poder do conhecimento meio sistêmico. Os românticos exaltavam a emoção, a intuição e a natureza. Então, a verdade para eles não era algo descoberto pela lógica, mas revelado mais pelo sentimento. E eu acho que o mais importante lá era o Hegel, mas teve vários outros. Eles viam o organismo vivo como uma coisa divina se manifestando na natureza, né? Que o ser humano fosse uma coisa divina dentro da natureza. E a criança seria então a expressão mais pura dessa natureza divina. Então, essa criança então ia ser corrompida pela sociedade. E essa ideia transformou muito a educação e até o pensamento até hoje, né? Durante séculos, antes disso, né, do romanticismo, a educação era vista como uma forma de corrigir a natureza humana. Então a criança nasce ignorante, sem conhecimento, sem nada, e era papel da escola, dos pais, dos professores, moldar, disciplinar e ensinar. Então era uma escola mais dura, tinha punições, mas que via o conhecimento como um bem precioso. Os prédios escolares, se você for ver arquitetonicamente desses séculos mais passados, refletem muito isso, né? Tinha escadarias imponentes, colunas altas, coisa mais monumental. E quem já viajou pela Europa ou pelos Estados Unidos conhece esse tipo de escola. Hoje em dia, muitos deles são museus, né? Porque não são mais usados para escolas. E elas pareciam templos e transmitiam uma mensagem bastante clara: a escola é sagrada para a comunidade, para o país. Fica sentado, escuta, ouça e aprenda. Talvez uma transição aqui entre essa coisa mais de ração e do romântico é o Jean-Jacques Rousseau, que ele começa com essa ideia de acreditar que o homem nasce bom e que a sociedade vai corrompendo ele. No Emílio, lá 1760, alguma coisa, Rousseau apresenta a criança como um ser muito sábio, alguém que aprende melhor quando segue simplesmente a curiosidade dele. Ele vai aprendendo meio sozinho. E a tarefa do educador, então, seria apenas proteger essa bondade natural que a criança vai ter quando ele começa a lidar com a sociedade. E essa visão revolucionou o que, vamos dizer, viria depois. A ideia, então, que a gente tem hoje, que a educação deve libertar, mas não moldar. E no século XIX, então, o romantismo meio vence a batalha aqui contra o iluminismo, nesse sentido, falando das crianças, que a natureza da criança é boa, pura, e que o aprendizado é algo que deve brotar de dentro, o que você escuta até hoje o pessoal falar. E Hegel acreditava que a mente humana e a própria história seguiam um plano divino de desenvolvimento. Eu falei do Hegel, provavelmente o maior, para mim, um dos mais importantes romanticistas.
O universo, Deus e a consciência eram partes de um processo de conhecimento. Educar, portanto, seria deixar a natureza agir meio espontaneamente. A criança era divina e brincar era a forma pela qual ela revelava o divino nesse mundo. E é lindo ler. Aliás, Hegel é quase impossível ler, né? É bastante criticado por ser complexo demais só para fingir que é ciência, mas tudo bem. Mas traz uma consequência, porque se a criança é divina, então se você tenta moldá-la, então você é o quê? Antidivino, então. Então, essas ideias românticas chegam aos Estados Unidos, eles encontram um terreno muito bom, muito fértil. Porque após a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos é o grande vencedor, porque a guerra foi lutada na Europa, ele sai o grande vencedor, o país vive um clima de otimismo, tem fé na ciência, no progresso, e a pedagogia romântica virou uma religião meio secular. E o John Dewey, o americano, o grande nome da educação progressista, foi profundamente influenciado por Hegel. Ele descreve o aprendizado como o próprio espírito humano se desenvolvendo na história. Então, para o John Dewey, o impulso da criança vem de dentro. É uma energia criadora que ele associa ao próprio espírito da criança. Educar, então, para John Dewey, seria apenas criar condições para que a criança cresça espontaneamente pela experiência. E isso você escuta muito nas escolas até hoje. E talvez vale lembrar aqui rapidinho que o John Dewey não falava em deixar a criança sozinha, simplesmente larga ela na mata, se em algum lugar, mas em organizar as experiências. Porém, as ideias talvez foram um pouco mal interpretadas pelas pessoas, muito diluídas e transformados em slogans, tipo como aprender aprendendo, aprender fazendo, o segue o interesse de cada criança, essas coisas. Talvez não era exatamente isso que ele quis dizer. Ele queria uma certa estrutura, de qualquer forma. Mas, bom, tem muitos críticos dessa ideia naturalista romântico. Eu penso em Bertrand Russell, que é um dos meus preferidos. Ele olhava para isso com uma certa desconfiança. Ele respeitava John Dewey, mas achava que essa coisa de pragmatismo dele confundia um pouco com o que é verdadeiro. Então ele falou alguma coisa no sentido que se a verdade é apenas alguma coisa que funciona, então uma mentira pode ser verdadeira, porque se a mentira deu certo, então é verdade. Então, para Russell, a educação não podia se apoiar simplesmente nessas ideias românticas. O conhecimento precisava de clareza, lógica e uma coisa mais objetiva. Então, o Russell pensava mais ou menos assim: liberdade sem conhecimento é uma forma vazia. Então, o John Dewey, ele queria libertar a criança pela experiência, o Russell queria libertá-la pela razão. E essa tensão entre o emocional e o racional continua viva na escola moderna. É a grande discussão hoje na escola. Normalmente consegue fazer algum meio termo aí, mas puxa muito para o naturalista mais romanticista hoje em dia. Outro pensador é Fernand de Saussure, eu acho que eu pronunciei certo em francês, linguista suíço, mas nome é francês, fundou o estruturalismo moderno, que é muito interessante, afirmando que a linguagem é um sistema de relações entre as palavras, que é bastante interessante, e que nada tem sentido fora dessa estrutura. E as palavras são completamente arbitrários. Não tem um significado por si só. Mas para acessar o significado não vem da natureza, nem da experiência individual,
mas das diferenças entre as palavras, os signos dentro da língua. Então tudo isso aqui é arbitrário. O sentido nasce apenas da correlação entre os vários signos, as palavras dentro do sistema da língua. E essa visão teve um impacto profundo, talvez maior do que ele pensou. A partir daí, o ser humano deixou de ser visto como um indivíduo autônomo e passou a ser entendido como produto da sociedade, produto das estruturas linguísticas e culturais de cada cultura. A criança, portanto, não traz mais uma essência divina, talvez, mas é moldado pelo discurso, pela cultura, pela linguagem. Então, é um produto da sociedade. Esse foi o passo que ligou o romantismo de Hegel ao pós-modernismo do século XX. Foi o sucessor, estruturalismo. Porque depois o modernismo é mais o pós-estruturalismo. Porque aí entra em cena pessoas que eu não concordo muito com eles, que é Foucault, Lacan, Derrida, Piaget e, de certa medida, Paulo Freire. Eles rompem com a teologia do romantismo, mas mantêm a mesma estrutura moral. A desconfiança nas instituições, exaltação do subjetivo e desprezo ao objetivo. Fala que são formas de moldar a pessoa, ou formas de poder. Então, basicamente, começaram a dizer o mesmo que os romantismos, mas em linguagem científica e política. Então, Foucault via a escola como um aparelho de controle, uma forma de, acho que ele chama de infantilizar as pessoas e padronizar as mentes. Todo mundo pensa igual. Ele tem uma certa razão, claro, mas é bastante exagerado. Derrida, ele não gostava das coisas objetivas, ele achava que nada era objetivo, que é uma ideia bastante esquisita também. Eu talvez estou exagerando um pouco aí. Então, eles não falam mais que a criança é divina, mas tratam como se ele é uma resistência contra o poder, alguma coisa assim. E o resultado pedagógico é um pouco parecido. A autoridade, o professor, quando ele corrige o aluno, é visto como opressor. E o conhecimento comum como imposição da cultura. Então a escola deve libertar, segundo eles, não ensinar. O curioso é que tanto o romantismo religioso, que a gente falou lá do final do século XVIII, século XIX, quanto o progressismo pós-moderno, pós-estruturalismo, chega ao mesmo ponto. Ensinar se torna perigoso. O mais ético é deixar o aluno descobrir tudo sozinho. Obviamente não é todo mundo, né, nessa época que pensa assim. Eu lembro Matthew Arnold, que eu gosto muito, ele via uma certa preocupação da perda de uma base moral comum quando as religiões enfraqueciam, né, a partir de uns 100 anos atrás, né, pela ciência. Então ele acreditava que a cultura, especialmente a literatura inglesa, no caso ele é inglês, deveria ocupar esse lugar da igreja, tornando-se a nova base espiritual da sociedade. Então Arnold não era um romântico, ao contrário, ele via no excesso de subjetividade uma forma de anarquia. Então para ele a educação deveria transmitir o melhor que já foi pensado e dito. Então, sem cultura comum, não há comunidade possível. No Brasil, as ideias românticas e progressistas, um pouco também do pós-estruturalistas, chegaram aqui, né, da Europa, boa parte, moldaram o pensamento pedagógico no mundo todo e aqui também. E do romantismo alemão, que é basicamente alemão, e o construtivismo aí mais latino-americano, que tem o Paulo Freire, a crença no desenvolvimento natural da criança virou, não sei, quase uma dogma. Você escuta isso bastante. É assim que funciona, não discute, mas num país como o Brasil, que tem muita desigualdade social e lacunas culturais fortes, a pergunta
que eu faço é, será que confiar demais na natureza não é uma forma de abandonar quem mais precisa da cultura? Porque assim, quando você acredita que aprender é algo natural, o papel do professor muda. Ele deixa de ser um guia e se torna um facilitador. O currículo deixa de ser uma coisa por bem comum, um tipo de patrimônio do país, e vira uma coleção de indivíduos, uma coleção de experiências individuais. E o resultado disso é uma educação muitas vezes desigual, porque crianças de famílias ricas, cercadas de referências culturais, que têm pais que lêem histórias à noite para eles, que levam no teatro, essas crianças florescem quase independentemente da escola. Aí sim, mas as crianças das classes populares, justamente o que mais precisam de instrução estruturada, eles ficam à deriva. Então, o mito do crescimento natural acaba reproduzindo desigualdade. Isso foi provado em muitos estudos. Eu tenho vídeos sobre isso também, se vocês querem assistir. Mesmo que parece uma coisa muito compassiva, porque a natureza não é igual para todos. A escola que confia demais na natureza acaba abandonando a cultura e, portanto, os mais fracos. O ideal de uma educação centrada na criança nasceu de uma fé profunda no bem na natureza e no progresso. Mas quando transformou a criança em um ser sagrado, que seja espiritual do romantismo ou político aí do pós-estruturalismo, a escola se esqueceu do papel do guia cultural da educação. A verdadeira educação não é deixar a criança crescer sozinha, é dar as raízes da cultura para que ela possa, enfim, florescer por si mesma. É dar a informação, o conhecimento que essa criança ganha para ele no futuro abrir a mente dele e florescer. É isso que eu acho. Não sei se você concorda, faz um comentário. Se você é educado comigo, eu respondo. Tchau!